Olá, meus amigos del Tex Espanhol. Sejam bem-vindos outra vez. E olha só, o nosso inscrito aqui do canal, o Ivan Oliveira dos Santos, ele fez uma sugestão de vídeo muito interessante. Provavelmente, dúvidas que ele tem e que podem ter muitos estudantes do espanhol. Principalmente, é claro, aqueles que falam português. Olha só, se você tem alguma dúvida, comenta aqui nos comentários, coloca aqui, escreve a tua dúvida, escreve a tua sugestão de vídeo e eu provavelmente vou gravar, hein? Não esquece de dar like, comentar e se não é inscrito, se inscreve. Vamos partir então pro vídeo? Tex Responde 2. Então, a respeito do muy ou mucho, eu acho bem interessante falar sobre isso, apesar de já ter um vídeo sobre ele, mas bastante antigo já. Esse muy ou mucho é uma dúvida que muitos brasileiros têm, brasileiros estudantes, é claro, de espanhol. Por quê? Porque no português a gente tem muito, muita, muitos e muitas, tá? E no espanhol a gente vai ter uma variação desse muito, que seria o muy ou o mucho. É aí que a gente vai ter a noção, é claro, do significado. Significa basicamente a mesma coisa, porém no espanhol o muy vai vir sempre antes de adjetivo. Então vamos colocar exemplo aqui. Eres muy hermosa. Yo soy muy rico. Isso é claro uma mentira. Isso é um exemplo aqui. Yo tengo un pelo muy corto. Perceba? Sempre antes de adjetivo. E uma dica interessante sobre esse muy é que ele vem para intensificar, dar intensidade ao adjetivo. Funciona basicamente ali como o nosso superlativo, que também existe no espanhol. Assunto para outra aula. O mucho, tá? Ele vai vir sempre antes de coisas contáveis, tendo uma exceção. Mas vamos dar então um exemplo aqui antes desse substantivo, né? No caso vem o mucho. Por exemplo, yo tengo. Lá eu disse que era muy rico. E agora eu digo que tengo mucho dinero. Olha só, dinheiro não é um substantivo, a gente não pode contar o dinheiro. Então, mucho dinero. Uma coisa que não pode acontecer é dizer yo soy mucho rico. Impossível. Bam. Em situações como essa, o mucho não vai ocorrer. Porém, tem uma exceção em relação a adjetivos. Se a gente estiver comparando alguém ou alguma coisa, por exemplo, yo soy mucho mejor que tú en el fútbol. Perceba que o mucho mejor pode vir antes de um adjetivo só quando a gente estiver comparando. Mucho peor, mucho mejor que tú en alguna cosa. Mas tem uma dica boa ainda aí sobre o mucho. O muy é para intensificar, não é isso? O mucho é para quantidade. Então vamos lá? Muy, intensidade, antes de adjetivos. Mucho, quantidade ou quantidade antes de substantivos, com uma exceção. Qual é? Quando a gente estiver comparando. Mucho peor, mucho mejor que alguém. Aí ele sim vai vir antes de um adjetivo. Exceção apenas, tá bom? Já falando do outro tema que é a apócope. O Ivan só fez perguntas muito boas, só dúvidas legais aqui na sugestão dele. Então é o seguinte, quando a gente trata desse terceiro e terceiro, a gente entra numa categoria chamada apócope, tá, Ivan? E muitos outros estudantes de espanhol. O que é apócope? É quando antes de um substantivo masculino, certos adjetivos vão ter uma redução. E alguns numerais também, como você vê aí o número terceiro ou terceiro. Como assim redução? Yo soy tu terceiro amigo. Não pode acontecer. Yo soy tu tercer amigo. Porque veio antes de amigo, um substantivo masculino. Isso acontece com muitas outras coisas, tá? Com muitas outras palavras, como por exemplo, bueno. Bueno amigo. É melhor dizer buen amigo. Essa palavra vai ter que ser apocopada porque amigo é um substantivo masculino. Aí a gente tem algum ou alguno, muitas palavras, primeiro ou primeiro, segundo ou segundo, seguindo sempre essa regra. Quando a gente tiver um substantivo masculino e essa palavra vier antes dele, tá? Buen
dia. Engraçado é que a gente pode dizer, ninguém vai dizer bueno dia, tá? A gente vai dizer, existe buen dia e existe buenos dias, que está no plural, perceba. Buenos dias, e existe aqui na América do Sul o buen dia, que seria uma redução, tá? Então, acompanhando a noção aqui agora de pero e sino. Uma pergunta muito boa, ninguém nunca me fez esta pergunta. O pero, ele vai ser utilizado para discordar, uma conjunção que a gente vai discordar do que está acontecendo numa frase, e no meio você vai colocar esse que significa em português o mas. Você vai discordar dessa primeira posição aqui. Quando a gente diz, por exemplo, el coche es hermoso, pero muy caro. Perceba que nesse exemplo, o coche é muito bom, muito legal, muito maravilhoso, incrível. Porém, mas ele tem uma restrição aqui, esse mas, esse pero, vai estar dando uma restrição a eu comprar esse carro. Então, no caso aqui, o pero vai ser utilizado em situações de restrição, discordando de uma frase anterior, tá bom? Eres muy hermosa, pero jamás seria tu novio. Outro exemplo. Então, vamos para o sino. Esse sino é o seguinte, você vai utilizar em situações até parecidas com esse pero, porém nem tanto, tá? Ele vai ter uma situação de exclusividade. Por exemplo, no tiene que estudiar, sino trabajar. Então, quando eu digo exclusividade aqui, eu quero dizer que é incompatível essa história do estudar e trabalhar. Ela só pode fazer uma coisa. Então, não pode estudar, sino trabalhar. Tá bem? Assim funcionam e assim é bem mais usado o pero, tá? Mas tem que tomar cuidado para não encaixar o pero em situações como essa. Eu acho meio inviável utilizar, porque eu já estou acostumado, mas é interessante saber essas informações. Então eu agradeço, já peço que você curta, espero ter tirado suas dúvidas, Ivan, e a dúvida de muitos aqui. Espero que vocês também continuem comentando aqui conosco. Se não é inscrito, se inscreve. Se tem alguma dúvida, pergunta, que eu posso inventar de fazer um vídeo só pra você. É nóis? Então, hasta la próxima.